Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o tema será sobre a oração, o poder da oração. Eu acho um tema fantástico, né? Porque através da oração que a gente se comunica com Deus. É através da oração que a gente tem intimidade com Deus, né? Como nós hoje, gente, precisamos orar intensamente, né? Praticamente o dia inteiro orando. O dia inteiro, assim, com o pensamento em Cristo, com o pensamento no céu, em Deus, né? O tema da oração é um tema simples, mas existe muitas pessoas que têm dúvidas de como orar, né? Porque a oração é tão simples. O que é a oração? É conversar com Deus, né? A gente falar de tudo para Deus. E ainda existe pessoas que não conhecem a oração, não sabem como orar. O que pedir e como pedir, a quem orar e a quem pedir ou agradecer. Quem é que pode interceder por nós junto ao Pai? Enfim, a gente vai aprender muita coisa aqui sobre a oração. Jesus era um homem de oração. Que exemplo! Jesus gostava de orar, gente. Ele gostava de orar. E como nós também precisamos orar. Se Jesus, que não tinha pecado, né? Ele orava intensamente, quanto mais nós. Para pensar como nós precisamos orar pelo menos 2, 3 vezes por dia, que eu ainda acho pouco. Ele gostava de buscar um local solitário para esses momentos agradáveis de comunhão com o Pai. Marcos 6,46, Lucas 5,16. Às vezes passava a noite toda orando. Lucas 6,12. Também gostava de orar pelos discípulos. João 17, 8 e 9. Ele orou inclusive por todos nós. João 17, 20. Que lindo! Sendo Jesus nosso exemplo em todas as coisas, devemos orar como ele orava, considerando que o Filho de Deus sentia a necessidade de orar, quanto mais devemos nós, fracos e pecadores, mortais que somos, sentir a necessidade de constante oração. Isso que eu acabei de dizer. Precisamos orar, gente. Se Cristo orava, sentia necessidade de orar, né? E ele sendo filho de Deus, quanto mais nós. Quanto mais nós. Quantas vezes nós estamos orando por dia? Quantas vezes a gente busca o nosso Deus por dia? Quantas vezes? Né? A Bíblia declara que a gente tem que buscar o céu, a Deus, em primeiro lugar, nas primeiras horas do nosso dia, antes de fazer qualquer outra coisa. De preferência, levantar da cama já, colocar o joelho no chão e fazer a primeira oração. Essa deveria ser a nossa prática todos os dias. Então, assim, as orações de Cristo e seu hábito de comunhão com Deus impressionava muito os discípulos. Certa ocasião, eles o encontraram concentrado em oração, parecendo inconsciente da presença deles. Continuou orando em alta voz. O coração dos discípulos foi tocado profundamente. Sabe, eu tenho essa curiosidade de saber como que Jesus orava, que palavras que ele pronunciava, como ele orava, que poder que saía da boca dele. Que fantástico, né? Vamos lá, nossa primeira pergunta diz assim: que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Lucas 11:1. Diz assim: um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar.
como João ensinou os discípulos dele. Então, assim, que pedido os discípulos fizeram a Jesus? Para que ele ensinasse eles a orar. Né? No caso, assim, eu acredito que eles não sabiam orar. Né? E João Batista, ensinava os seus discípulos a orar. Né? E eles pediram a Jesus também: Jesus, nos ensine a orar. Como que devemos orar? Né? Então, assim, os discípulos sentiram a necessidade de orar. Então Jesus passou a ensinar sobre como deveriam orar. Instruiu-os a apresentar suas necessidades cotidianas a Deus e lançar sobre ele todas as suas preocupações. Então, a certeza que Jesus lhe deu de que suas petições seriam ouvidas constitui também uma realidade para nós hoje. Então, assim, fale com Deus, Pai. Seja amigo dele. Fale de tudo para ele. Então, Jesus estava ensinando os discípulos a orar. E Jesus falava: gente, vocês precisam falar de suas necessidades cotidianas para o Pai. Né? Lançar sobre ele todas as suas preocupações. Porque a gente tem que entender, gente, que Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Pai. Ele quer saber das nossas necessidades, né? Ele quer saber da nossa vida. Então, assim, eu creio que a oração é uma conversa com Deus, né? Como que foi o seu dia, agradecendo, sabe? Se aconteceu alguma coisa que Deus livrou você de algum perigo, você agradece a Ele. Né? Você conta das suas felicidades, das suas tristezas. É assim que nós devemos orar ao Pai. Conversar com Ele, né? Ter uma intimidade com Ele. Segunda pergunta: que oração Jesus ensinou aos discípulos? Lucas 11, 2 e 4. Diz assim: Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejam tentados. Até onde que vai aqui? Até o 4. Então, assim, essa oração é a oração do Pai Nosso, né? A gente fala que é uma oração modelo, né? A gente tem que pegar a oração do Pai Nosso e ver como que Jesus ensinou os discípulos ali a orarem, né? E nós temos que, assim, basicamente nos encaixar do nosso jeito a oração do Pai Nosso, né? Como assim? Então, quando você orar, deve ficar assim, ó. Vamos lá. Pai nosso que estás no céu. Então, assim, primeiro, você tem que orar ao Pai, né? Não é a Jesus e nem ao Espírito Santo, mas sim ao Pai. Então, quando nós oramos, a nossa oração tem que ir ao Pai, né? Chegar até o Pai. Segundo, santificado seja o teu nome. Então, assim, você declara quem ele é. Ele é santo, 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 como a Bíblia declara em Isaías 6,13. Então você glorifica o nome de Deus. Olha que interessante. Você menciona algum atributo do nome de Deus. Então, assim, você fala quem Deus é, né? Primeiro você ora ao Pai: Pai nosso que estás nos céus. Depois, santificado seja o teu nome. Quer dizer, eu estou falando quem é Deus. Deus, você é santo. Você é santo, 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 como a Bíblia declara, né? Na oração tem que vir primeiro os elementos espirituais, como: venha a nós o teu reino e faça
tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha que interessante. Então, tudo tem que ser, primeiro, tem que ser relacionado com o céu, com as coisas espirituais. O reino de Deus tem que ser implantado. Fala das necessidades espirituais, né? Então, primeiro eu busco o céu, eu busco o Pai. Declaro quem o Pai é, Ele é santo. Ele é santo, né? E depois eu implanto o reino dele na minha vida, né? Que seja feita a vontade dele e não a minha vontade. A gente sempre tem que tirar a gente de canto, gente, deixar a gente de lado e colocar Deus como centro. Ele é o centro, né? Não somos nós. Aí, terceiro passo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora começa as nossas necessidades, as necessidades materiais. Então, primeiro eu falo do céu, glorifico a Deus, né? Demonstro quem Ele é santo. Busco a oração ao Pai. Aí depois a gente vem para as necessidades. Aí a gente coloca a gente, né? Aí a gente começa a conversar com Deus. O interessante é que o pão nosso que Cristo ensina é o hoje. Olha que interessante isso aqui. E não o pão para a semana toda ou para o mês todo. Então isso significa que a nossa dependência a Deus tem que ser diária, todos os dias. Olha que legal. Então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O que Deus está ensinando com isso? O que Jesus está ensinando com isso? Que a gente precisa fazer oração todos os dias, gente. Pedir o pão de cada dia todos os dias. O que Jesus está ensinando aqui para os discípulos? Que a gente precisa ter uma comunhão com Deus todos os dias. Olha que fantástico. Por isso que a gente precisa orar todos os dias. E não fazer uma oração para a semana toda, né? Tipo, tem pessoas que oram uma vez na semana, quando está na igreja. Isso é erradíssimo, erradíssimo. Precisamos ter uma intimidade com Deus, gente. Todos os dias. Ele é nosso Pai. Nós somos filhos. Ele é Deus, Criador. Nós somos criaturas. Se Jesus orava intensamente, Jesus não tinha pecado, né? Jesus tinha uma natureza pecaminosa, mas ele não tinha pecado. Jesus não pecou, entende? E ele orava da forma que orava, quanto mais nós que somos pecadores e pecamos, entende? Então vamos lá. Então assim, a dependência de orar todos os dias, pedir a Deus todos os dias. Quarto passo, perdoe as nossas dívidas. Olha que interessante isso aqui também. Então tem que contar confissão. Então assim, nós precisamos nos confessar a Deus, porque assim, gente, é isso que eu estou falando, nós somos pecadores. A gente precisa declarar isso em nós, assumir isso em nós. Nós somos pecadores. A gente não é santo. Entende? A gente ainda não estamos no processo da glorificação. Lembra o estudo passado? Os estudos passados? Ainda a gente não chegou na glorificação, onde Jesus vai tirar o pecado de nós. Certo? Nós estamos no processo de santificação. A santificação é para a vida toda, até na glorificação. Então a gente precisa se declarar que nós somos pecadores. Então a gente precisa fazer essas confissões a Deus todos os dias. Porque em alguma parte do dia você peca. Você peca. Não adianta falar que hoje eu não pequei. Pecou sim. Só de você falar que você não pecou, você já pecou. Entendeu? Então assim, a gente precisa confessar isso a Deus, dar nomes aos seus pecados. Senhor, eu fiz aquilo hoje. Sabe, eu senti mal, não gostei. Me perdoe, Pai. Me perdoe e me dê força sobre esse pecado, sabe, sobre essa tentação.
Entende? Eu tenho um mau jeito sobre isso, eu sou nervoso. Sabe, me ajuda, Senhor. Fala com Deus, peça ajuda a Ele. Sabe? Isso é orar, gente. E é tão gostoso ser assim. É tão gostoso quando a gente se humilha perante Deus. O que é se humilhar perante Deus? Ter aquele respeito, aquele carinho com Deus. Que Ele é Deus e nós somos criatura. Entende? Ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Essa é a verdade. Então vamos lá. Todos os dias. E por que todos os dias? Porque nós pecamos todos os dias. Por isso precisamos confessar isso a Deus. Mas tem um porém. Olha aqui, palavrinha-chave aqui. Tem um porém de Deus perdoar os nossos pecados. A oração continua, né? Então, perdoa-nos as dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Então, para Deus perdoar a gente precisa perdoar as pessoas, gente. Isso aqui é fantástico e crucial na vida de um cristão. Nós precisamos aprender a perdoar, ser misericordioso, perdoar. Porque, gente, ninguém é perfeito. Da mesma forma que uma pessoa errou com você, né, errou comigo, eu também erro com as pessoas. Então a gente precisa desenvolver esse perdão, pedir perdão e saber perdoar também. Entende? Não ficar com aquele remorso, porque olha que interessante. O que Jesus fala sobre as crianças? Né? Que se ninguém for como uma criança, ninguém vai entrar no céu. E o que isso quer dizer? Uma das citações de ser uma criança é exatamente isso. Uma criança, quando elas brigam entre elas, né? Passa 2 minutinhos, 5 minutinhos, elas estão juntas de novo, brincando. Elas não guardam mágoa. É isso que a gente tem que ser. Nós não podemos ser rancorosos, não sei como é que fala, né? Não guardar isso dentro de nós. Né? Se alguém magoou, eu sei que é difícil, porque quando a gente vai ficando adulto, vai ficando mais difícil algumas coisas de que uma criança não tem essa dificuldade. Mas qual é o processo? A gente precisa forçar, gente, trabalhar isso, ir trabalhando. E nesse processo de santificação, de trabalhar essas coisas, o Espírito Santo vai nos ajudando. Esse é o processo lindo, esse é o processo de santificação. A gente precisa trabalhar e não guardar essas coisas dentro da gente. Então assim, quinto passo agora, né? Não nos deixes cair em tentação, pedido para o livramento. E isso também tem que ser todos os dias. Porque nós vivemos, gente, num mundo muito perigoso, perigosíssimo, onde está havendo um grande conflito entre o bem e o mal. Os dois querem a tua alma. Então a gente precisa pedir esse livramento a Deus todos os dias. Isso é muito importante. Olha o mundo que estamos vivendo hoje. Um mundo muito perigoso, onde o mal está tomando conta do mundo. Então, peça esse livramento. Senhor, me proteja. Senhor, me livra do mal, das tentações desse dia. E é todo dia, desse dia. Entende? Por isso que a primeira oração do dia, gente, é muito importante. Sabe? Para a gente pedir essas coisas. Continuando. Mas nos livra do mal. Então assim, sexto passo. E aí termina. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que fantástico. Que fantástico é como que se a gente for, né, estudar profundidade mesmo, né, na oração,
que fantástico, como que Jesus, ele é sábio, ele é Deus, né? Como que nós precisamos refletir nessas coisas. Então assim, essa é uma oração modelo, né? É um modelo da gente ver ali o que Jesus ensinou para os discípulos, como orar, que esse é o jeito de orar. E a gente formular a nossa oração, né? Não fazer como o Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo, mas a gente formular a nossa oração dentro do Pai Nosso, certo? Não que Deus, isso aqui é importante também, ó, não que Deus não vai ouvir a sua oração se não tiver esses requisitos, esses elementos, porque Deus ouve todas as orações. Devemos abrir o coração a Deus, isso é orar. Porque é assim, gente, muitas vezes, algumas vezes, a gente não vai conseguir, né, colocar os elementos da oração do Pai Nosso do nosso jeito todos os dias. Às vezes nunca. Isso não quer dizer que Deus não vai ouvir a sua oração, tá? Não tem nada a ver. Deus, ele ouve todas as orações. O importante é colocar, né? É colocar. É legal, é importante isso. Porque a oração é uma amizade com Deus. Entende? O centro da oração, assim, o significado da oração é uma amizade com Deus. Certo? Devemos abrir o coração a Deus. Isso é orar. Então vamos lá. Continuando aqui. Então assim, devemos nos aproximar de Deus com ações de graça, né? Agradecer, falar de nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e rogar por misericórdia, por perdão a Deus, em harmonia com a sua promessa. Vamos lá, terceira perguntinha. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 6, 5 a 8? Olha que interessante isso aqui também, importante. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Então não seja como os hipócritas. Não ora para todo mundo ver. Não. Jesus, ele fala, vá para o seu quarto, feche a porta e ore você para o teu Pai que está em secreto. Você não precisa mostrar para os outros, né, que você está orando, que você é cristão, enfim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa de chamar a atenção, só isso. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Até o 8. Nas suas orações, não fiquem repetindo, olha que importante isso aqui, o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas e sempre repetitivas. Eu vejo isso, gente, muito na Igreja Católica, né? Não estou falando dos irmãos sinceros da Igreja Católica. Por favor, não me entenda mal. Porque Cristo, ele tem pessoas sinceras em todas as denominações. Ele tem pessoas salvas e perdidas em todas as denominações. Porque Deus vê o coração, certo? Mas, assim, o que eu quero dizer sobre isso são as orações repetitivas, né, que os nossos irmãos católicos fazem, né, várias Ave Maria, vários Pai Nossos, né, e várias outras orações repetitivas, né, constante. E Cristo está dizendo aqui, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá
porque fazem orações compridas. A nossa oração, gente, tem que ser um abrir do coração. Isso é a oração. É abrir, conversar com Deus, falar das nossas felicidades, das nossas angústias, tristezas. Isso é orar. E não ficar repetindo, sabe? Repete a mesma oração. Não. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, que fantástico, né? Jesus, ele dá aqui umas coordenadas, né, de como deve ser a oração. Né? Não fique mostrando para os outros que você está orando. Né? Quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e fala com Deus em secreto. Não fique repetindo oração. Né? Converse com Deus, não fique repetindo. Então é muito bonito, né? A Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia, ela mostra tudo. Então assim, que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Não faça orações como os hipócritas, mas orem em lugares tranquilos, só você e Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Jesus. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para orar. Para esses momentos de comunhão, ao orarmos, devemos abrir nosso coração a Deus como um amigo. Olha que fantástico! Falando de nossas vitórias e derrotas, perdas, ganhos, alegrias e tristezas. Lembre-se, Deus é um Pai que deseja ouvir. Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias de seus filhos. Então ele não é um Deus que só quer ouvir coisas boas. Não, muito pelo contrário. Sem interessar por seus problemas. Ele se interessa pelos seus problemas. Ele é Deus, gente. Ele é nosso Pai. O Senhor deseja que falemos de tudo o que acontece em nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,18. Fantástico. Quarta perguntinha, e eu acho que é a última pergunta já. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições? Mateus 21:22. Diz assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isto, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Que fantástico! O que Jesus está dizendo? A gente precisa ter fé. Quando a gente orar, pedir alguma coisa, tenha fé. Acredite que Deus pode fazer essas coisas para a gente, se for da vontade dEle. Tudo da vontade dEle, porque Ele sabe se aquilo que você está pedindo vai fazer bem ou mal para você. Entende? Se vai te levar para o caminho certo, para o caminho errado. Né? Como por exemplo, se você pedir, vamos supor, eu sou solteiro e eu peço a Deus uma namorada. Né? Aquela namorada, aquela menina que eu estou namorando, por exemplo, né? Que eu quero casar com ela e tal. Se Deus achar que aquela menina vai me fazer feliz, Ele aprova o meu casamento e Ele faz eu casar com ela. Caso contrário, Ele faz eu largar dela. Vai acontecer alguma coisa que a gente vai brigar e a gente vai largar. Entende? É assim que tem que ser. Pai, eu quero casar com aquela pessoa que eu estou namorando, gosto tanto dela. Permite isso a mim, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Fantástico, né? Então assim, mas assim, né? Para essas orações, existem 7 condições. A primeira condição, Mateus 7, 7 e 8. Olha que legal.
Mateus 7, 7 e 8 diz assim: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Então olha que fantástico. Quando a gente ora, a gente primeiro precisa pedir. Depois a gente precisa procurar, correr atrás daquilo que a gente pediu. E depois bater. Então assim, tudo isso se for da vontade de Deus. Sempre da vontade de Deus, gente. Aí a gente vai para a segunda condição, Marcos 11, 24. Diz assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creia que já receberam, tenha fé, e assim tudo lhe será dado. Então a gente precisa ter fé. Entende? Quando a gente pedir alguma coisa, tenha fé, acredite. Acredite que Deus pode fazer isso por você. Então esse é o segundo passo. Terceiro passo, João 15, 7. Diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Então isso aqui é fantástico. Como que eu vou receber as coisas de Deus? Se eu for uma pessoa obediente. Se as palavras do Evangelho permanecerem em mim. Se tudo aquilo que eu estou aprendendo do Evangelho, gente, eu estou praticando aquilo. Eu não posso estudar a Bíblia, né, e não praticá-la. Porque o que é os ensinamentos de Jesus? Basicamente eu praticar. Jesus está ensinando como eu devo viver. Então se a Bíblia está pregando alguma coisa que eu não devo fazer ou que eu devo fazer, eu preciso fazer. Eu preciso obedecer. Assim eu vou estar em comunhão com Deus. Eu vou estar unido com Deus. Entende? E é dessa forma que Deus vai se alegrar com a gente. Ele vai ver a gente como um filho obediente. Então se eu estou pedindo, ele vai ver que eu sou uma pessoa obediente. E se for da vontade dele, ele vai me dar. Entende? Imagina se um drogado pede muito dinheiro a Deus. Deus vai dar? Lógico que não. Porque ele vai usar aquilo para droga, para bebida, para prostituição, um monte de coisas para fazer mal ao próximo. Então a gente precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Então esse é o terceiro passo. Quarto passo, Marcos 11, 25 e 26. Então isso aqui foi o que eu já falei. Diz assim: e quando estiverem orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Então esse é o quarto passo. A gente precisa perdoar, saber perdoar, pedir perdão, para que Deus também nos perdoe. Senão a gente vai estar em dívida com Deus. Né? A gente vai estar em campos perigosos. Quinto passo, Mateus 26, 42. Quinto passo, isso aqui é bem legal também, que eu já tinha dito. Pela segunda vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Sempre pedir, Pai, que não seja a minha vontade, que seja a tua vontade. Porque o Senhor sabe do futuro, eu não sei. O Senhor sabe o que vai ser melhor para mim ou não. Então sempre peça, tudo que você pedir. No final da oração sempre fala: Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, sexto passo, Colossenses 4:2, Lucas 18:1.
Diz assim, em Colossenses 4:2: Continue firmes na oração, persevere, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus, sempre agradecendo. Então assim, a gente precisa perseverar na oração. Porque não adianta nada, gente, a gente pedir a Deus uma noite, um dia só, Senhor, eu quero isso aí. E depois você nunca pede. Isso prova que você não quer, de fato. Entende? A gente precisa oportunar a Deus, gente. Isso é verdadeiro. A gente precisa pedir todos os dias e pedindo. E Deus sempre vai falar sim, não ou espere um pouco. Não é a hora ainda de eu dar para você. Certo? Então esse é o sexto ponto, né? Agora Lucas, né? Lucas 18:1 diz assim: Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre, sempre, e nunca desanimar. Não desanime. Peça a Deus, peça, sempre peça a Ele. Todos os dias, Senhor, eu quero, Senhor, me ajude a conseguir, Senhor, me ajude. Todos os dias, coloque esse pedido nas suas orações. E o último passo, João 14:13, diz assim: E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, tudo que vocês pedirem, gente, tem que ser tudo no nome de Jesus. Sempre que você terminar a sua oração, sempre fala, em nome de Jesus, amém. Sempre. Porque é Jesus que é a nossa ligação. A gente ora a Deus Pai, em nome de Jesus. Então esse é o último passo, é a última palavra, a última frase das nossas orações. Né? Então assim, o responsável por levar as nossas orações ao Pai é o Espírito Santo, é Ele que leva. Então olha, sempre a Trindade trabalhando junto, né, gente? Que fantástico, que fantástico, Ele sempre trabalhando junto. A gente ora ao Pai em nome de Jesus e o Espírito Santo que leva as nossas orações ao Pai. A palavra ensina em Romanos 8, 26 e 27 que quando nós oramos ao Pai, o Espírito Santo apresenta essa oração com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer? O Espírito usa uma linguagem que nós não poderíamos usar. O Espírito pega essa oração e a apresenta ao Pai de uma forma que Ele a entenda. Que coisa fantástica, né? A gente não sabe orar. O Espírito Santo pega a nossa oração, leva ao Pai e fala de uma forma que o Pai vai entender, que o Pai vai aceitar. Que fantástico, que coisa linda. O céu se preocupa com a gente, gente. Sabe como a gente precisa dar crédito à Bíblia, à palavra de Deus, fazer a vontade de Jesus. O céu nos ama tanto e muitas vezes a gente dá tantas costas para eles, né? Para Deus Pai, Jesus, Espírito Santo. Não pode ser assim, eles nos amam, eles se preocupam com a gente, eles trabalham para a gente, em prol da gente, né? Então assim, para terminar, né, gostaria que vocês pensassem em umas coisas. Vocês têm conversado com Deus todos os dias a respeito de suas necessidades? Será que nós estamos conversando com o Pai todos os dias? Você tem apresentado a Deus os seus pedidos e os seus clamores todos os dias? Você tem confiado nele que ele tem o poder de fazer por você o que você não conseguiria fazer de forma alguma? Será que a gente confia nesse Deus? Estamos confiando nele, que ele pode mudar nossa vida, que ele pode fazer tudo por nós?
Precisamos confiar nesse Deus, gente. Ele é um Deus dos impossíveis. Aquilo que a gente acha que é impossível fazer, para Deus não. Por isso, precisamos ter fé. Crer que Deus tem poder para fazer qualquer coisa para nós, se for da vontade dele. Pensa nisso e faça desse Deus um amigo na nossa vida. Ele é um Pai de amor, gente, que podemos confiar. Confia nele. Confia, de olhos fechados. Ele quer saber não só as coisas boas, mas tudo o que se passa na nossa vida. Às vezes estamos tão mal, desanimados, que não queremos falar. Isso é normal e Deus entende. Tipo, orar. E esses os melhores momentos para falar com Deus. Porque é nesses momentos que vemos o amor dele, onde ele nos pega no colo e nos dá todo o amor que precisamos. Há momentos, sim, que nós estamos tão desanimados, tão tristes, que parece que a gente não quer falar com ninguém, nem com Deus. E Deus entende isso. Deus é tão amoroso, gente. Deus é um Deus de... Ele não tem amor, Ele é o próprio amor, a Bíblia declara. Que Ele pega a gente no colo nesses momentos e nos dá carinho. Por isso que precisamos confiar nesse Deus, confiar cegamente. Então aqui, às vezes, confia nele e vá até ele todos os dias, a todo momento, seja lá qual for o assunto. Então confie nesse Deus, ore, pede a ele, converse com ele, ele é seu amigo, ele é seu Deus. Entende? Ele não está lá com a varinha jogando raio nas pessoas, um Deus mau. Não, gente. A gente não pode ver um Deus assim. Ele é um Deus de amor. Um Deus que se preocupa com a gente. E Ele está preocupado com a gente porque Ele sabe o que a gente passa. Jesus, Ele não se reencarnou e viveu a divindade na carne. Não. Jesus sofreu. Jesus chorou, Jesus sofreu, sentiu frio, fome, sede, dor. Então é um Deus que nos entende. Ele entende a gente. Então assim, confie. Confie nesse Deus. Confie que Ele pode mudar a sua vida. Da água para o vinho. Ou quem preferir, do vinho para a água, que eu prefiro. Que Deus os abençoe, gente. Que possamos orar mais, porque a oração ela tem poder. Ela tem muito poder. A oração ela move montanhas se a gente orar com fé e crer na oração que nós estamos fazendo. Então ore. Ore bastante. Ore todos os dias. Busque a Deus em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver a transformação acontecendo. Isso aconteceu comigo. Acontece até hoje. E é fantástico. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo.